Helena sempre acreditou que alguns encontros na vida não acontecem por acaso, mas naquele abrigo, em meio ao cheiro de desinfetante barato e latidos desconexos, ela começou a duvidar da própria sensibilidade. "Tem certeza de que quer olhar mais um pouco?" perguntou Lívia, com os braços cruzados e os olhos varrendo o ambiente como se procurasse uma saída. Helena não respondeu. Seus passos haviam parado diante de um cercado no fim do corredor, onde um pastor alemão de pelagem rala e movimentos lentos a observava em silêncio. O cão mal levantava a cabeça, e seus olhos, fundos, gastos, pareciam carregar décadas de solidão. "Mãe, ele nem se mexe." A filha franziu o senho, como quem aponta uma falha evidente. "Olha esse outro aqui, jovenzinho, cheio de energia. Esse velho aí mal consegue ficar de pé. Vai dar trabalho. Vai te derrubar na primeira tentativa de carinho." Helena abaixou-se, apoiando-se no joelho, e se aproximou da grade com cautela. O cão não rosnou, não latiu, não tentou agradar. Apenas ficou ali, quieto, aceitando o olhar sem exigir nada em troca. "Eu gosto dos que não se anunciam", disse ela em voz baixa. Lívia revirou os olhos. "Isso não é um concurso de poesia, mãe. É uma decisão prática. Você quer um cachorro para companhia, não para te dar ainda mais preocupação. Esse aí já tá com os dias contados. Você vai adotar para enterrar no mês seguinte." Helena ignorou a provocação. Havia algo naquilo que Lívia não conseguia entender, e talvez nem quisesse. A mulher mais velha estendeu a mão através da grade. O pastor não reagiu, mas após alguns segundos, seu focinho cansado se encostou de leve nos dedos dela. Um gesto quase imperceptível, mas suficiente. "Ele se chama como?" perguntou ao atendente que se aproximava. O funcionário consultou rapidamente uma ficha presa à parede com fita adesiva. "Thor, foi deixado aqui faz quase um ano. Seu antigo dono morreu, e os parentes não quiseram ficar com ele. Disseram que era velho demais, triste demais. Já foi devolvido 2 vezes. Só come se for na presença de alguém e passa a maior parte do tempo deitado. Tá com artrose avançada, mas ainda caminha. Tem um coração tranquilo, sabe?" "Coração tranquilo", repetiu Helena, como se experimentasse as palavras na boca. Lívia deu um passo atrás, frustrada. "Mãe, por favor, não tem sentido. Esse cachorro já desistiu da vida. Você quer mesmo se apegar a algo que vai te deixar mais triste?" Helena se levantou com esforço, mas com firmeza. "Justamente por isso, porque ele ainda não desistiu completamente. Só tá esperando alguém que fique." O silêncio da filha foi mais pesado que qualquer argumento. Thor, ainda deitado, levantou a cabeça pela primeira vez, como se tivesse entendido que, enfim, alguém o tinha escolhido. Aquele olhar, Helena conhecia bem. Era o mesmo que via no espelho desde que a casa ficara vazia demais para 2, e os dias longos demais para uma só. Helena já não tinha pressa. Os dias haviam deixado de correr havia algum tempo, substituídos por uma sequência previsível de manhãs silenciosas e noites sem testemunhas. Desde que Alberto, seu companheiro por quase 5 décadas, partira sem aviso durante o sono, a casa ficou grande demais. Grande, fria e cheia de lembranças que não sabiam para onde ir. Antes disso, sua rotina era pontuada por risos abafados de programas antigos na TV, pelo tilintar das xícaras na hora do chá e pelas discussões sem importância sobre quem esqueceu a luz acesa na varanda. Agora, era tudo silêncio. O tipo de silêncio que parece pesar sobre os ombros. Lívia, sua única filha, fazia o possível para cuidar dela, o que na prática se resumia a ligações apressadas com lembretes sobre remédios, avisos para evitar escadas e críticas disfarçadas de preocupação. Ela vivia ocupada demais, dizia, e Helena compreendia. Afinal, já tinha sido assim com ela mesma. Os filhos crescem, as rotinas se impõem e os pais viram sombra de fundo na paisagem. Mas havia um incômodo maior, um vazio que nem o chá quente, nem os livros, nem os exercícios para a terceira idade conseguiam preencher. A ausência de companhia real, não de alguém para conversar apenas, mas de uma presença que estivesse ali por inteiro, sem julgamentos ou prazos. Durante meses, pensou em adotar um cão, não um filhote saltitante como sua filha sugeriu, mas um animal sereno, que soubesse da vida. Alguém, ou algo, que entendesse o silêncio dela sem precisar preenchê-lo. Você já tem idade demais para isso, mãe. E um cachorro vai te dar trabalho, dissera Lívia na última conversa sobre o assunto. Helena não respondeu, porque no fundo não queria convencer ninguém. Queria apenas escolher, sozinha, por algo que fosse seu de novo. Algo que não tivesse a ver com idade, conveniência ou lógica, mas com afeto, com propósito. Então, numa manhã de céu opaco, calçou seus sapatos ortopédicos, arrumou o cabelo com o cuidado de quem se preparava para um reencontro importante e esperou a filha vir buscá-la.
Havia um abrigo municipal a poucos bairros dali, um lugar que a vizinha comentou por acaso, dizendo que só tinha bicho encalhado por lá. Era exatamente isso que ela procurava. Naquele dia, Helena não saiu para passear. Ela saiu para reencontrar algo que ainda não sabia nomear, mas que talvez estivesse esperando por ela atrás de uma grade, em silêncio, do outro lado da solidão. O som de uma chave girando na porta de ferro trouxe Helena de volta ao presente. O abrigo parecia mais silencioso agora, como se respeitasse o momento. Thor ainda estava ali, no mesmo canto do cercado, mas seus olhos haviam mudado. Já não carregavam apenas a dor do abandono. Havia ali um brilho tímido, quase imperceptível, como quem enxerga um lampejo de algo que julgava ter perdido. Helena se abaixou mais uma vez. Sentiu os joelhos protestarem, mas ignorou. Estendeu a mão com calma, e dessa vez não precisou esperar. O focinho de Thor encostou nos seus dedos com mais firmeza, como se dissesse, ainda estou aqui. O contato era leve, mas dizia tudo. A senhora quer mesmo seguir com a adoção? Perguntou o atendente, se aproximando com um leve tom de surpresa. Era claro que não estava acostumado a ver alguém parar tanto tempo ali, naquela ala esquecida. Helena assentiu com um sorriso curto e firme. Era um daqueles gestos simples que não pedem aprovação nem explicação. Algo dentro dela já sabia que aquela era uma decisão que vinha sendo tomada há muito tempo. Ela só não tinha encontrado o destinatário certo, até agora. Lívia bufou ao fundo, num gesto quase teatral, mas não disse mais nada. Talvez estivesse cansada de argumentar, ou talvez, no fundo, tivesse entendido. Helena se levantou com esforço e se virou para o funcionário. O que eu preciso fazer? Preencher a ficha, assinar alguns termos e, claro, conversar com nossa veterinária. Ele vai precisar de cuidados específicos nas próximas semanas, explicou o atendente, enquanto abria uma porta de madeira já gasta pelo tempo. A sala era pequena, com uma mesa simples de metal, um ventilador girando preguiçosamente no canto e um cheiro leve de álcool e papel úmido. Helena se sentou com calma, ajeitando a bolsa no colo. Lívia permaneceu de pé, braços cruzados, sem disfarçar o incômodo. O formulário era direto: nome, endereço, telefone, renda aproximada, experiência com animais. Helena preenchia com letra firme, embora um pouco trêmula nas curvas. Quando chegou a pergunta, por que deseja adotar este animal? Não hesitou, porque eu o compreendo. A veterinária entrou pouco depois. Jovem, gentil, com olhos atentos, mas postura firme. Explicou com clareza tudo o que Thor enfrentava: artrose nos quadris, sensibilidade digestiva e uma dermatite recorrente causada por estresse. Mostrou a cartela de medicamentos e recomendou uma dieta específica, além de caminhadas curtas e regulares. Ele precisa de rotina e paciência, disse ela. É um cão que sofreu rejeições e perdas, então pode demorar um pouco para se adaptar, mas tem um coração enorme. Se sentir segurança, ele entrega tudo. Helena ouviu cada palavra com a atenção de quem recebe uma missão. Ele não vai ser mais devolvido, garantiu. Isso eu posso prometer. Lívia suspirou e pegou o celular, como quem tenta escapar da conversa. Mas a frase da mãe fez com que levantasse os olhos, por um breve segundo, em silêncio. Pouco tempo depois, Thor foi trazido para fora em uma coleira simples, mas firme. Caminhava com lentidão, mas não com medo. Ao ver Helena esperando na porta, parou por um instante e depois avançou, de forma hesitante, mas sem resistência. O carro foi adaptado com um cobertor velho no banco de trás. Durante o trajeto, Helena olhava pelo retrovisor mais do que o necessário, não para vigiar, mas porque havia algo de profundamente emocionante em ver aquele animal velho e esquecido agora respirando o mesmo ar de liberdade que ela. Thor não fazia barulho, apenas observava a estrada passar como se quisesse memorizar o caminho. Ao chegarem, Helena desceu devagar e então conduziu Thor até a entrada. A casa era simples, térrea, com um pequeno jardim à frente e uma cadeira de balanço encostada no alpendre. Thor farejou o chão, as plantas, os degraus e depois olhou para ela, como se pedisse permissão para entrar. Pode vir. Aqui você não precisa pedir, disse ela, segurando a porta aberta com ternura. Quando Thor cruzou o batente e entrou na sala, algo mudou. Helena sentiu, como se por um instante a casa voltasse a respirar. Um lar não são as paredes, pensou. É quem ocupa o silêncio com presença. Lívia permaneceu do lado de fora, encostada na moldura da porta, observando em silêncio.
Seus olhos percorriam a sala com estranhamento, como se procurassem um motivo para discordar, mas não encontrassem. Helena sabia que a filha ainda estava dividida entre o ceticismo e um certo tipo de respeito contido, aquele que se dá a quem escolhe algo com o coração, mesmo que pareça tolo. Mãe, se ele te der trabalho, você me promete que fala? Prometo, respondeu Helena com um sorriso leve. Mas, sinceramente, acho que é mais provável que ele me cure de alguns. Lívia assentiu sem palavras. Fez menção de entrar, mas recuou. Depois de alguns segundos, apenas disse "Boa noite" e voltou para o carro, deixando a porta entreaberta. Helena fechou com cuidado. E ali, no instante em que o trinco encaixou, ela sentiu. Aquele espaço agora era outro. Ainda era sua casa, mas já não era só dela. Naquela primeira noite, a casa não parecia tão vazia. Thor escolheu se deitar no tapete da sala, perto da janela. Helena preparou uma cama improvisada para ele ao lado do sofá, com cobertas macias e um travesseiro antigo que guardava só para visitas, mas ele preferiu o chão frio, como quem ainda não se sente autorizado a descansar completamente. Ela respeitou. Sentou-se na poltrona de leitura com uma xícara de chá entre as mãos, observando-o à distância. Seus olhos, mesmo cansados, estavam mais abertos do que no abrigo, não por alerta, mas por curiosidade. Ele parecia registrar cada som da casa, o ranger do armário, o estalo da madeira sob os pés, o apito distante de uma chaleira que ela esquecera no fogão. À meia-noite, Helena acordou com um leve gemido vindo da sala. Ao chegar, viu Thor se remexendo, incomodado. A artrose, talvez. Ou um sonho. Ela se ajoelhou devagar e pousou a mão sobre o dorso dele. "Já passou, meu amigo. Aqui você pode dormir em paz." O cão se aquietou e, pela primeira vez em muito tempo, ela também. Os primeiros dias trouxeram pequenos desafios. Thor não comia sozinho. Precisava da presença dela perto da tigela, como se temesse ser abandonado no meio da refeição. Tomar os remédios era uma tarefa diária de paciência e jeitinho. E os passeios curtos exigiam tempo e pausas frequentes. Mas Helena não reclamava. Pelo contrário, encontrou naquela rotina um propósito que desconhecia estar sentindo tanta falta. Acordava mais cedo para preparar a comida do cão e organizar os remédios em potes separados. Passou a deixar a porta da varanda aberta só para que Thor pudesse se deitar ao sol da manhã. Tirou o tapete da sala, ele escorregava demais nas patas dele, e colocou esteiras finas por onde o cão costumava andar. Lívia apareceu no terceiro dia, sem avisar. "E aí, já se arrependeu?" "Ainda não", respondeu Helena com um sorriso calmo. "E acho que ele também não." Thor estava deitado aos pés da cadeira de balanço, com o focinho sobre as patas e os olhos semicerrados. Ao ouvir a voz da visitante, ergueu a cabeça, mas não se moveu, como se soubesse que ela não era ameaça, apenas dúvida. "Ele ainda chora de madrugada?" perguntou a filha, observando com atenção. "Chora?" Helena deu de ombros. "Mas agora eu levanto, faço um chá, sento ali no chão com ele e a gente espera juntos." Lívia se calou. Por um momento, a dureza em seu semblante deu lugar a uma espécie de confusão. Não sabia se aquilo era loucura ou coragem. No fim da primeira semana, Thor já conhecia a casa de olhos fechados. Sabia onde ficava a tigela, onde era permitido subir, e quais cantos do jardim tinham cheiro de gato. Dormia mais tranquilo, comia melhor, e às vezes deixava escapar um abanar de rabo ao ver Helena voltar do portão. Ela, por sua vez, começou a esquecer de olhar o relógio. Percebeu que voltara a falar sozinha, mas agora havia ouvidos atentos. Voltou a ler, a ouvir discos antigos, e a deixar a janela da sala aberta à tarde, só para ver o sol entrando junto com o cheiro de terra. O que ela não esperava era como o silêncio da casa havia mudado. Ele não desaparecera, mas agora era outro tipo de silêncio. Não mais o da ausência, mas o da partilha. Depois de alguns dias, Helena decidiu tentar algo diferente. O dia estava claro, mas o vento soprava gelado. Ela colocou um lenço nos cabelos, vestiu o casaco grosso que não usava desde o último inverno e, pela primeira vez, prendeu a coleira de Thor com um sorriso despreocupado. "Vamos mais longe hoje, tá? A gente merece." Thor olhou para ela com aquela expressão calma e obediente. Ainda caminhava devagar, arrastando levemente a pata traseira, mas seus olhos já não pareciam de um cão que esperava o fim. Foram até a praça do bairro, aquela mesma onde Helena evitava passar desde que Alberto se foi. Sentaram-se num banco próximo à sombra de uma árvore antiga. Thor deitou aos pés dela, como se aquele lugar já fosse seu. De repente, um menino se aproximou com a mãe. Estavam passeando com um cão pequeno e barulhento que latiu em direção a Thor.
O pastor apenas levantou a cabeça e olhou, sem rosnar, sem medo, apenas observou. Ele é bravo? Perguntou o garoto com os olhos arregalados. Helena sorriu. Não mais. O menino riu, encantado. A mãe agradeceu com um aceno discreto antes de seguir. Quando ficaram sozinhos novamente, Helena percebeu algo curioso. Thó tinha colocado a cabeça sobre seu pé como se dissesse que aquele era seu lugar. E então, pela primeira vez em muitos anos, Helena chorou. Não um choro de dor, mas um choro silencioso, morno, de alívio. O tipo de lágrima que a gente só derrama quando percebe que não está mais sozinho. Naquela noite, ao se deitar, Helena sentiu o corpo cansado, mas leve. Thor dormia aos pés da cama, roncando baixo, com a respiração tranquila de quem, enfim, confia. Ela apagou a luz e ficou em silêncio. Um silêncio vivo, um silêncio que não doía mais. A casa já não era grande demais, nem fria demais. Agora, era apenas o tamanho exato de dois corações remendados que decidiram ficar, um com o outro. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine reencontrar alguém que foi tudo na sua vida e ser recebido com um olhar vazio. Um cachorro que deveria correr de alegria apenas se encolhe, nenhum rabo abanando, nenhum reconhecimento, como se o tempo tivesse apagado tudo o que vocês viveram juntos. O que aconteceu com ele durante esses anos? Será que é mesmo o cão que sumiu? E se for, será que ainda há tempo para reconstruir esse laço? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!